PSP deu-se em 1978. Ou seja, eu era capitão do Exército, uma vez que julgo que conhecem a PSP ao longo, portanto, da sua história e da sua organização. Após o 25 de abril de 74, alguns anos depois, deu-se uma atualização, digamos assim, da forma de preencher os seus quadros dirigentes e, portanto, enquanto que desde o século XIX a PSP era comandada por oficiais do Exército que vinham fazer comissões de serviço e depois regressavam ao Exército. Isto passava-se assim, desde o século XIX até após 1974, após o 25 de abril. Nessa altura, há um dado momento em que é feito um estatuto que prevê a transição de oficiais do Exército para os quadros da Polícia de Segurança Pública. E, portanto, em todo o caso, eu em 78 ainda entro, eu e outros camaradas meus da época, nós entramos ao serviço da PSP ainda numa comissão de serviço. Só alguns anos depois é que é feito um estatuto que prevê a tal transição de quadros. E, portanto, entrei em 78, sendo capitão do Exército, para Setúbal. Fui convidado para ser segundo comandante distrital de Setúbal em 1978. Aceitei e entrei na PSP nessa altura, pela primeira vez, e foi a porta de entrada para ficar. Portanto, em termos cronológicos é isso, o porquê de ter vindo, ou se era algo pré-concebido, ou isso. Sabe que na vida muitas vezes as coisas são casuísticas. Embora eu não diga que foi assim tanto casuístico. O que é que se passa? Na minha geração, portanto, nós passámos importantes alterações na vida portuguesa. Ou seja, Portugal tinha administração em territórios ultramarinos, o país tinha um regime que ouviram falar, não é? Que conhecem, como historiadores que são, não terão vivido pessoalmente os anos até 74, de forma a conhecerem pessoalmente o regime. Portugal vivia até 74. Foi feita uma mudança de regime e, portanto, fomos nós, nas nossas gerações, que fizemos essa mudança de regime. Portanto, eu era militar com duas comissões em África, duas comissões de serviço em África, nomeadamente em Moçambique e na Guiné. E, após a normalização da mudança de regime para o Estado democrático e de direito em que vivemos, e que foram, de facto, as minhas gerações que fizemos isso. Ali em 78, ao fazerem-me um convite para fazer uma comissão de serviço na PSP, eu aceitei. Recordo-me que sentia nessa altura o seguinte: é uma nova forma de servir a sociedade e de servir Portugal. Até aqui fui militar. Houve aqui uma mudança importante e, para o meu sentimento, a minha forma de ver, é uma nova forma de servir o meu país, mais próximo, digamos assim, da sociedade. E, portanto, ingressei na PSP. Digamos, balizado por esta forma de pensar. E, portanto, fica. Ou seja, posso dizer agora, dando um salto muito grande, sou um cidadão que me fardei aos 20 anos de idade, na Academia Militar, e desfardei exatamente 45 anos depois. Fiz uma carreira militar mais curta que a carreira policial. Na carreira policial fiz 29 anos efetivos. E os outros, para os 45, foram como militar. Cursar a Academia Militar, carreira militar, até transitar para a PSP. Vamos prosseguir, se calhar, com o facto de ter entrado em Setúbal e ter tido a experiência, depois sei que vai para Lisboa, não é? A experiência em Setúbal, o facto de, ok, é uma cidade, mas não é uma capital. Que diferenças há
numa cidade mais pequena a nível policial e, sobretudo, uma cidade que, exatamente depois do 25 de Abril, sofreu ali algumas alterações a nível político, teve também outro tipo de problemas, a chegada de muita gente, etc. Portanto, que memórias é que tem dessa época? O que é que poderia caracterizar esses primeiros anos, assim que se chega a Setúbal como polícia? O que é que sente? E fazendo a diferença para depois a experiência posterior, quando chega a Lisboa? São questões que davam a falarmos aqui. Portanto, efetivamente, 1978, Portugal, Setúbal. Portanto, eu fui convidado para o segundo comandante-geral, como lhe disse, porque a estrutura da polícia, fazendo um brevíssimo parênteses, a estrutura da PSP tinha os comandantes distritais e só Lisboa e Porto é que tinham segundos comandantes nessa época. E houve alguma legislação avulsa que criou a posição de segundo comandante em alguns distritos, na altura apenas 3, além de Lisboa e Porto, que já tinham a figura do segundo comandante, que foi criada essa figura de segundo comandante distrital em Setúbal, em Coimbra e em Faro. E, portanto, eu fui inaugurar, digamos, a cadeira de segundo comandante, antes de ser comandante distrital, passados 3 anos. Setúbal, nessa época, e eu, ao falar na vivência policial, posso falar também, porque tem a ver com a vivência militar, porque eu fui militar em Setúbal também. E ao ser militar em Setúbal, percorri cerca de 1 ano e meio, 2 anos de vida difícil no país. Digamos, a estabilização do sistema, a estabilização do regime. Porque o 25 de Abril, digamos, a euforia da mudança de regime, que o fizemos, mas a euforia durou uma semana, digamos assim. A partir daí começa a haver turbulência diversa. É natural. Digamos, a sociedade, o grande caldeirão que é um país, digamos, passa a expressão, quer dizer, portanto, a sociedade entrou numa ebulição própria de grandes mudanças, felizmente sem consequências muito graves a nível de conflitualidade. A conflitualidade era outra, era social, mas sem alta violência. Mas muito complicado. Portanto, aquele ano e meio após abril de 74, até ao final de 75, é um ano complexo. E eu vivi isso em Setúbal. Ao entrar na polícia em 78, as águas estão lá a assentar. Estão lá a assentar. A situação internacional também tinha as suas complexidades e a Península de Setúbal foi característica nessa época de mudanças complicadas. Ou seja, algumas indústrias que eram tradicionais na Península de Setúbal fecharam. São ciclos, não é? Estou-me a lembrar de, por exemplo, enquanto militar, ainda me lembro de fábricas de conserva, militares de Setúbal, fábricas de conserva. A indústria conserveira acabou. E isto socialmente é sempre complexo. Quando se fecha uma fábrica e as pessoas, e etc. Depois havia uma outra indústria na zona, que era a indústria de montagem de automóveis. Hoje há, por exemplo, uma grande fábrica, Alta Europa, uma fábrica de automóveis. Mas para trás, nos anos 70, desenvolveu-se muito a montagem de automóveis. Empregavam muita gente. E fecham ali após 74, 75, 76. Essa indústria fecha toda. São centenas de milhares de pessoas que ficaram sem os seus empregos. E, portanto, nós estamos a ver os primeiros anos da democracia em Portugal. Tiveram, em diferentes áreas do país, problemas, estou a falar com a pessoa, vivi isso nessa época, que foi, de facto, o fechar, as manifestações públicas. Os próprios estaleiros,
navais. Tanto quanto me lembro, tiveram perdas grandes, perdas em termos de gestão, perdas financeiras. Isso acarretou também despedimentos, dificuldades laborais, manifestações, porque eram estaleiros que tinham milhares de funcionários. Portanto, Setúbal foi uma área de grandes turbulências nesses anos, mesmo após, digamos, a consolidação do Estado de Direito, do Estado Democrático, mas as pessoas tinham dificuldade. E, portanto, foi famoso, como se dizia na altura, a crise na Península de Setúbal, durante uns anos. Faço aqui uma referência a um bispo que foi para Setúbal, Dom Manuel Martins, nessa época, e que foi um homem que tentou perceber a problemática social e que tentou ajudar e ajudou certamente muito. Portanto, ficou muito conhecido porque foi assumir uma diocese que estava fechada, estava desativada. Não sei desde quando, mas estava desativada e, portanto, é reaberta ou é reativada, não me recordo bem o ano, mas foi nesta altura complexa da vida de Setúbal. E, portanto, o Dom Manuel Martins teve ali uma ação e ficou conhecido no país, penso eu, muito por causa da situação complexa que se vivia naquela região. Portanto, procurei tirar esta fotografia da sociedade naquela região, para onde eu iniciei a minha vida policial, mas depois o Estado de Direito e o cumprimento da lei assim obriga, portanto, havia dificuldades em fazer isso. Por exemplo, hoje em dia nós entramos num supermercado, isto além do que eu disse para trás, ocorreu-me agora, supermercados. E aquilo que nós vemos hoje e conhecemos hoje, podemos recordar que gastaram-se energias e houve lutas e dificuldades com coisas que hoje são pacíficas e adquiridas. O comércio fechava aos sábados, fechava aos domingos, as mercearias tradicionais. E quando apareceram os primeiros supermercados, alguns deles, antes da mudança de regime, efetivamente, não tinham a dimensão que têm hoje os grandes centros. Mas em Setúbal havia um supermercado, de uma cadeia. Portanto, no distrito havia 3 supermercados, veja, eram em Setúbal, no Barreiro, um em Almada. E a certa altura, os gestores dessas casas pretenderam adaptar o horário. Ou seja, abrir ao sábado, à tarde. Todo o restante comércio reage a isto, não quer. A polícia tem que resolver. Agora, isto teve os seus custos, quer dizer, durante 7 sábados, nessa altura, em Setúbal, Barreiro e Almada, a polícia teve trabalhos, porque os supermercados estavam abertos. As pessoas queriam ir comprar e havia manifestantes que não deixavam sair, não deixavam entrar, partiam os géneros que as pessoas traziam nos seus sacos. A polícia não podia permitir isso, porque o horário era legal, tinha sido atribuído. Portanto, até que isto fosse aceito, estou a dar este exemplo, de coisas que na época caracterizavam um bocado. E, portanto, eu recordo-me, foram 7 sábados até que entrasse na normalidade. E, portanto, a polícia tinha que fazer. Portanto, quanto ao resto, de vez em quando era necessário usar as forças disponíveis policiais com a intervenção. Não para causar grandes empurrões ou grandes coisas, mas a polícia para fazer sentir a sua, para fazer cumprir a lei. Recordo-me, na zona da Almada, a ponte 25 de Abril, ocupações da ponte, nesses anos que estou a referir. Bem, eu aqui entro um pouco em todo o período de Setúbal, ou seja, fui o segundo comandante-geral por 3 anos e comandante distrital outros 3. E, portanto, faço aqui um percurso de 6 anos em Setúbal.
até 85. E era a ponte 25 de Abril, ocupações da ponte. Havia 2 grandes estaleiros no distrito. Era a Lisnave, hoje desativada, e era a Sete Nave. A Lisnave, em Almada, que tinha vocação principalmente para a reparação naval, enquanto que a Sete Nave em Setúbal, a vocação era para construção, onde foram construídos alguns estaleiros, nomeadamente, etc. E, portanto, a vida nos estaleiros tinha as suas coisas, tinha as suas perturbações, e de vez em quando colidiam com a lei. Portanto, esta caracterização leva-nos àquilo que se designou durante anos a cintura industrial de Lisboa. Essa cintura industrial tinha unidades muito importantes na margem sul do distrito de Setúbal. Portanto, falei nos estaleiros, havia Quimigal, estou a falar, portanto, em indústrias que ocupavam muita gente, caminhos de ferro, os portos, e, portanto, há algumas indústrias que decaíram, como eu referi atrás. E, portanto, esta era a caracterização. Por outro lado, havia um grande empenho do país no seu todo, das forças de segurança em particular, em dar uma formação a todos os seus agentes, todo o seu pessoal, mais adequado àquilo que era uma polícia ao serviço do cidadão. Portanto, o cidadão tinha direito à segurança e de trás vinha um regime diferente. E, portanto, são as nossas gerações que fazem naqueles primeiros anos esta adequação do que é uma polícia ao serviço do cidadão. Os índices criminais não eram muito intensos nessa altura. Havia os seus crimes. O consumo e tráfico de estupefacientes não tinha a dimensão que veio a ter mais tarde. Havia, sim. Eu recordo-me no meu comando de Setúbal, ter tido o primeiro assalto a um banco, que era uma coisa, infelizmente, de ir para a frente, depois houve alguma criminalidade nessa área. Estamos a centrar um bocado em Setúbal, não sei se me estamos a forçar demasiado, foram os meus primeiros 6 anos na vida policial. Após a minha comissão, que ainda foi uma comissão de serviço, eu ainda regressei ao Exército por 2 anos, porque é nessa altura que só sai em 85 esse novo estatuto da PSP que permite a integração de oficiais do Exército que, mediante certas condições, a condição básica era ter saído da PSP durante 6 anos, podiam portanto, optar e, portanto, pela mudança de quadro e mudança, digamos, de ministério e de ramo. E, portanto, nessa altura, se bem me lembro, nesses anos de mudança, cerca de 80 oficiais oriundos do Exército integraram os quadros da PSP. Quando eu integro na PSP, no posto de intendente, porque era tenente-coronel, para sempre no Exército, integro no posto de intendente. E sou colocado aqui no comando de Lisboa, onde fui oficial de operações durante 4 anos. Embora tenha sido, durante os primeiros 6 meses, segundo comandante. Esse lugar estava vazio, eu fui interinamente segundo comandante aqui, e depois oficial de operações durante 4 anos. E estamos ainda, de certo modo, no princípio do meu percurso policial. Uma vez que, a partir daqui, aqui é Lisboa. Portanto, mais ou menos entre 87 e 91. Portanto, mais tarde, porquê? Porque eu saio de Setúbal em 85, estou 2 anos no Exército, em 87,
E, portanto, em 87 é que venho para aqui. Onde estou até 92. Sim, não está mais do que isso. Estou aqui até 92. E como oficial de operações, quais eram as suas responsabilidades? E que tipo de operações, ou seja, se tinha algumas comissões específicas, se não, ou seja, se era uma coisa mais abrangente, era o que houvesse na ocasião? Bom, o oficial de operações do comando metropolitano como é Lisboa e Porto, que são, enfim, os dois maiores comandos. E, portanto, digamos que os comandos de polícia, a lei e o estatuto conferem-lhes alguma autonomia na condução da segurança pública. E, portanto, o oficial de operações de um comando, como eu era aqui, exerce uma ação, primeiro, estar junto do comandante metropolitano, colaborando e coadjuvando na ação do comando e nas responsabilidades que tem. De modo geral, elaborando tudo o que são ordens. Ou seja, fazem-se operações planeadas, algumas com vista a perseguir determinado tipo de crimes. Sei lá, nomeadamente procura de armas ilegais, perseguição ao tráfico de estupefacientes, operações de stop, no sentido de garantir a segurança rodoviária, etc. e tal. Portanto, uma coisa é o serviço corrente, em que a polícia está, como às vezes nós dizíamos, a polícia só pelo facto de estar, está a cumprir, embora isso fosse uma frase que eu usava, eu penso que era minha, a polícia bem preparado, bem formado, bem equipado, só pelo facto de estar na rua, está a cumprir 51% da sua missão. Isto dizia 51%. Agora, daí até os 100%, ele vai desenvolver as ações devidas para cumprir 100% da sua missão. Isto para dizer, uma coisa é o serviço de rotina, normal, mas aqui a rotina não no sentido negativo da rotina, mas que a rotina normal. Que percorre, faz patrulha, piada, encaixa patrulha, etc. Ou em outras ações especiais. Porque, vamos ver, um comando metropolitano como Lisboa tem as suas divisões policiais. Divisões são as unidades, ou subunidades do comando. E Lisboa tinha, supostamente, 8, 10 divisões normais, divisões territoriais, que cumpriam as suas missões normais de polícia. Agentes na rua, piados, carro de patrulha. Mas depois há as ações, as divisões especiais, como seja, uma divisão de trânsito, o comando metropolitano tem. Uma divisão de segurança aeroportuária, porque a lei portuguesa comete a PSP a segurança dos aeroportos internacionais, onde tem missões próprias. E, portanto, são divisões, estes exemplos, são divisões especiais que têm missões especiais. E depois também há algumas unidades de reserva, por assim dizer, do próprio comando, em que uma divisão territorial que tem, suponhamos, um efetivo de 500 agentes, mas tem umas equipas de reação rápida, equipadas para correr em reforço de outros que têm muitas dificuldades, ou para resolver situações, ou ocorrências, etc. O desporto, em particular o futebol, ocupa muitas polícias. Porque, na verdade, viveu-se em Portugal. Em Portugal, não muito, mas a Europa teve picos de alguma violência no desporto associado ao futebol, chamado oliganismo. Isto, e hoje continua a ocupar muita polícia. Mas, quer dizer, não é a missão principal, mas quer dizer, o cidadão vai ao futebol, porque está sossegado e em segurança, e os jogos têm que decorrer, porque, na verdade, o futebol atrai muita atenção das pessoas, e, portanto, logicamente, portanto, é um espetáculo, é um desporto, seja o que for. Mas a polícia tem muito a ver com isso.
porque, digamos, não é fácil de ver o trabalho que dá um grande jogo internacional de futebol. Dá muito trabalho às polícias. Há muita coisa subterrânea que tem que ser tratada para correr bem. Aliás, Portugal, podemos dizê-lo, e a polícia portuguesa resolve, a meu ver, bem essa matéria. E, de certo modo, foi um know-how que Portugal exportou a partir do Euro 2004, em que, pela primeira vez, podemos afirmar isto, foi assim mesmo, pela primeira vez, um grande evento de futebol correu bem. Isto não corria bem. Campeonatos da Europa e do mundo, havia sempre violências, havia vítimas, havia mortos e feridos. E havia, sei lá, certas barbaridades nos meios urbanos, etc. O Euro 2004, pela primeira vez, foi concebido um modelo português, com algumas variantes em relação ao que se fazia para trás, e foi muito bem, de tal maneira que nós exportamos nos torneios seguintes, no Seixas 2004, pensamos no Mundial 2006 na Alemanha, pensamos depois nos outros europeus 2008, Salvas na Suíça, 2008, penso que ganhámos com a Suíça, etc., em que os nossos camaradas policiais vinham até nós e convidavam equipas nossas para irem lá brifar, para mostrar o modelo. E pronto, isto era a propósito das ocupações normais, começámos a falar no que é um oficial de operações aqui no comando das militares. Portanto, basicamente, este tipo de situações, a vida de uma capital é sempre diferente das outras cidades. Porquê? Porque é aqui que é numa capital que estão os órgãos de soberania próprios do país, é numa capital que decorrem os principais eventos quando se trata de visitas de Estado, de visitas oficiais, de governantes, de outros chefes de Estado, etc. e tal. Portanto, a capital tem sempre uma dinâmica grande e, portanto, é assim a estrutura de um país. Portanto, há eventos que são próprios de uma capital. E essas visitas são eventos normalíssimos que o cidadão vê a televisão, vê aqui o presidente do país tal, vê o rei, vê a rainha, visita. Aquilo são imagens de acontecimentos sociais, etc., políticos, diplomáticos. Desde logo há uma questão de segurança, desde logo há questões de trânsito, porque para uma alta entidade, como o chefe de Estado, percorrer a sua agenda, às tantas, tem que ir do sítio A para o sítio B, em devido tempo, naquela hora, tem que lá chegar bem, e etc. Portanto, há uma série de coisas e de eventos. Fazer-lhe duas questões. A primeira em algo que falou que me parece muito importante, que é a cooperação, ao fim e ao cabo, entre a Polícia Nacional e as polícias estrangeiras. Deu o caso do Euro 2004 e de como esse modelo foi, ao fim e ao cabo, aplicado em outros acontecimentos posteriores. Mas queria também que soubesse, e da sua experiência, que falasse um bocadinho. As polícias internacionalmente são muito cooperantes, não só a nível, obviamente, de operações em concreto, mas também nesta exportação de modelos, ao fim e ao cabo, e na forma de tratamento e de conduzir determinado tipo de assuntos. Ou seja, nós aqui ao lado em Espanha, em Inglaterra, seja onde for, fazemos desta forma, isto corre bem, portanto vamos aplicar este mesmo sistema noutros sítios. Portanto, como é que isto funciona ao fim e ao cabo? Se são muito cooperantes ou não, as portas é sim. São. Eu diria, a opinião minha, a União Europeia, a meu ver, pilota bem alguns assuntos. E a União Europeia, com as suas virtudes e naturalmente com os seus defeitos, mas há situações que decorrem muito melhor
E do ponto de vista policial, que é o que estamos a tratar, porque a União Europeia foi-se desenvolvendo por fases e patamares, como melhor saberão os seus historiadores, mas os patamares da economia, por aí fora, e há um pilar que é o pilar da segurança e justiça. E esse pilar da justiça e segurança foi-se desenvolvendo. Ou seja, os encontros são frequentes. Há trabalhos normalizados, portanto, há agendas normalizadas e que depois os assuntos são tratados, primeiro a nível, digamos, técnico, onde, por exemplo, participei em muitas reuniões, como é bom de ver, decorrente das funções que fui desempenhando na PSP. Depois desse trabalho a nível técnico e dos acordos tomados, sobe pela pirâmide até ao Conselho Europeu, e a gente toma as decisões e tal. Portanto, em todos estes aspectos, da criminalidade, do desporto, do futebol, etc. E tal, portanto, são trabalhados em encontros de trabalho, no sentido de encontrar as boas práticas para cada assunto, para cada evento, para cada situação, encontrar as boas práticas. E resultam daí recomendações, decisões que os países tomam. Particularmente no futebol, por exemplo, só para ilustrar. Mas isso passa-se noutras áreas. Cada país tem um ponto de contacto de uma pessoa. Esse ponto de contacto, amanhã, o Futebol Clube Porto hoje, o Futebol Clube Porto vai receber o Schalke 04, um jogo de futebol importante para a Liga dos Campeões. Portanto, com certeza, isto que estou a imaginar que se passa, porque era assim e é. Portanto, estou a retirar do serviço ativo, não é? Mas, quer dizer, aqui há 3 ou 4 semanas atrás, o ponto de contacto nacional perguntou ao ponto de contacto alemão: meus amigos, vem cá, digam lá, portanto, é que vai ser? Depende lá um relatóriozinho, previamente. Temos aqui uns rapazes que às vezes portam-se mal, os claques, portanto, desenvolve a informação. Depois, mais próximo do jogo, bem, eu falei neste jogo como exemplo, porque isto abstratamente é assim. Mais próximo do dia do jogo, há de vir uma informação: olha, no final, aqui os nossos adeptos da nossa cidade vão em 10 aviões, às tantas horas, e vem um plano de aviões, depois vem a chegar, e vão para os hotéis locais. Muito bem. Portanto, esta troca de informação nos aspectos que importa para correr bem, depois, e é aqui que nós introduzimos em 2004, melhorámos muito esta dinâmica, porque esses rapazes, passa a expressão, eram devidamente esperados nos aeroportos, devidamente encaminhados, e hoje seguramente será assim, devidamente informados, com informação útil. Meus amigos, têm isto. As regras são estas e estas. Tá? No 112, se tiver, não sei o quê, no vosso hotel há um ponto de reunião na rua tal, para daí ir para o estádio às 3 horas, às 3 horas. Pronto, e lá no estádio. Portanto, este tema, que é a parte da cooperação que colocou, ela é feita. Depois há outros níveis da criminalidade, da prevenção, da formação. Portanto, há muita cooperação no âmbito da União Europeia e que é um pilar próprio, como disse, que depois segue os patamares da decisão e da hierarquia. Neste período, portanto, em que está aqui como oficial de operações, lembra-se de algum episódio em particular que queira destacar por ou ter corrido muito bem ou por ter saído um bocadinho fora daquilo que era esperado ou pelo caricato da situação? Cada período, cada conjuntura tem as suas coisas que valem o que valem, reportando à época em que se passam. Não é? Nós tivemos em Portugal
até hoje, 3 presidências da União Europeia. Portanto, uma presidência da União Europeia, estou a falar não num acontecimento, não num incidente, mas num período de 6 meses, uma presidência, é um trabalho muito especial. E aqui nós tivemos a primeira em 92, que para nós era tudo uma novidade, mas cá está a cooperação. Lá nos deslocados, lá fomos ver como se faz. Para a nossa primeira presidência. Estava a ocorrer, olhando ali para esta parada Ferreira do Amaral, em que uma bela manhã nós encontramos aqui, isto agora já não é a presidência, já são os acontecimentos da vida, do dia-a-dia das cidades e de uma capital. Encontramos aqui de manhã, ao chegar, de uma ocorrência complicada que se tinha passado durante a noite. Encontramos a parada com 120 marinheiros sentados ali, 80 americanos e 40 ingleses, sentados calmamente, porque isto faz parte da vida, eu falo disto, mas a polícia é complicada. Portanto, jovens militares que vinham de missões militares, do tempo das guerras do Golfo e dessas coisas, e ao pararem no Grande Porto, os rapazes vão desopilar, passa a expressão, não é? Agora, exageram, às vezes exageram, e portanto a cidade não pode comportar determinadas diabruras que fazem. A polícia não teve outra solução, que foi usar meios muito musculados para a ação. E teve que os trazer. Porque eles tinham feito estragos diversos e tal, pelas cidades, nos bares, nas discotecas. Pronto, é uma cena menos vulgar, que é a polícia trazer 120 marinheiros. Tem ideia em que altura foi? Ou pelo menos o ano? Mais coisa, 90? menos coisa. 91, provavelmente. 90, 91, sim, por aí. Mas isto revela, a meu ver, uma boa preparação da polícia no terreno. Ninguém se aleijou. Quer dizer, eles partiram, etc. E tal. E durante a manhã, as embaixadas chegaram-se à frente e fizeram as avaliações e pagaram. E, portanto, os proprietários, sim senhor, está resolvido. Embarcaram. Isso, pronto. Foi resolvido na ocorrência, digamos, como se diz, resolvido no local. Falei nisto, ocorreu ao olhar para a nossa parada. O resto, portanto, a vida das cidades tem muita coisa para estar a elencar. Às vezes há coisas que ficam na memória, como eu agora permito-me recuar a Setúbal. A tal instabilidade social. Há uma altura que, sendo eu comandante distrital de Setúbal, eu recebo uma missão que diz assim, é uma ordem do tribunal. E essa missão foi-me entregue pelo comandante-geral da altura. Me chamou, tem uma missão para cumprir. O tribunal determina que o Estado português entregue ao armador o petroleiro de nome tal que está sequestrado nos estaleiros do Lisnave. Estamos a ver, são coisas um bocado transcendentes para a missão. Uma coisa é mandar entregar um automóvel, apreender, entregar um petroleiro. Mas porquê? Porque os estaleiros estavam em grande instabilidade. E a administração estava em grandes dificuldades para gerir o estaleiro. E havia, presumo, um salário em atraso ou qualquer coisa, não é? Presumindo, sequestraram o petroleiro durante semanas e semanas e portanto, não deixavam sair, talvez para garantir os salários, já não me lembro bem o que era. Portanto, a polícia vai ter uma ação complexa, porque é um estaleiro que tem 6, 7 mil trabalhadores. Tinha. É um
estaleiro que está em Boca Seca. Ele para andar tem que sair de descer a doca, tem que ir por fora, uma série de ações. Portanto, são ações que fogem um bocado à rotina e à média do que são as ocorrências da vida urbana, não é? Portanto, estamos na nossa conversa situados ainda em Lisboa. Sim, 92, e sim. Aí é aqui que passa para a Direção Nacional. Sim, que na altura ainda se chamava Comando Geral. Em 92 eu vou chefiar o Departamento de Operações na Direção Nacional, onde estive um longo período de 8 anos na Direção Nacional. Portanto, digamos que a missão do Departamento de Operações, à escala nacional, aquilo que fazia, à escala de operações, como disse, dirigi durante 8 anos. E aí é uma vivência de 8 anos, em que sabemos a hora em que entramos ao serviço, de manhã, mas a hora de saída é muito variável. Mas normalmente 12 horas de presença. 10, 12 horas de presença. Fora, permita a brincadeira, podia ter 24 horas fora às noites. Portanto, de facto, foi uma vivência importante. Aliás, num período da carreira, já com um traquejo vindo de 2 comandos, do Banco de Lisboa, e, portanto, foi considerado na altura que podia fazer essa função que fiz durante 8 anos no Departamento de Operações, com muito gosto, porque ali, digamos, é operacionalizar a polícia. Daí, tivemos, portanto, mais uma presidência em 2000 da União Europeia. Portanto, a primeira presidência foi a 12, a segunda foi a 15. Ainda não era a 27, nem a 28, estou lembrado que foi a 15 países. E, portanto, uma presidência apanhei. Digamos que, enquanto que a de 90, a nossa presidência de 92 apanhei aqui, embora estamos já quase de saída, para cima. Depois a presidência de 90, eu vou de 2000, eu disse 90, não, a presidência de 2000, peço desculpa. Portanto, apanhei lá em cima em termos de planeamento. A nível nacional, uma presidência nesse tempo dava muito trabalho, porque a maior parte das reuniões passavam-se no país da presidência. Nas presidências subsequentes, tanto quanto me lembro e conheço, há mais reuniões em Bruxelas. Mas até certa altura as reuniões eram essencialmente no país da presidência. Era algo muito trabalhoso. Esse semestre é um semestre com reuniões todos os dias, a bem dizer, em alguma parte do país. Reuniões, portanto, das diferentes tutelas, pois cada tutela tem a sua cimeira de ministros, já não falo dos altos funcionários, etc. Então, portanto, as reuniões dão muito trabalho. Depois algumas cimeiras assim avulsas, género. Uma cimeira da OSCE, com cerca de 70 chefes de Estado e de Governo. Coisas deste género. Agora, tentar ir rebuscar acontecimentos nestes períodos, vamos lembrando isto como representativo ou mais saliente, mas enfim, às vezes, digamos, por lembrança ou a propósito de qualquer coisa que estejamos a falar, é que podemos ir buscar algo mais ou respondendo ao vosso desafio de queiram lançar quaisquer novas questões que entendam adequadas para o nosso tema de filme. Nesta altura que está na Direção Nacional, portanto até 2000,
passa-se um grande acontecimento em Lisboa, foi a Expo 98. Sim. Aí, em termos também de operações, como é que a coisa correu? Correu muito bem, a meu ver, não é com sentido corporativista que digo isto, mas é a realidade. Portanto, o planeamento da Expo, que era um acontecimento único para uma geração, foi um planeamento prolongado, com as autoridades da Expo, por assim dizer, a planear e a PSP a enquadrar-se naquilo que lhe competia. Portanto, foi traçado um esquema apropriado. Criou-se uma divisão da Expo, só para a Expo. Aquilo que eu há bocado falava nas divisões policiais de Lisboa, criou-se uma divisão policial para a Expo. O panateiro dessa divisão era, na altura, o intendente Oliveira Pereira, que veio mais tarde a ser diretor nacional da PSP. E então, policiamento, obviamente, questões de segurança muito importantes na triagem das pessoas para as entradas, portanto, aquilo que será expectável que aconteça numa Expo, com os milhares e milhares de visitantes que entraram. Estou lembrado que os nossos planeamentos, a dado momento, sendo eu diretor do Departamento de Operações, disse bem, na Expo temos uma divisão, ter isto, e precisamos de ter uma reserva de corpo de intervenção permanente para fazer face a situações de emergência ou outras planeadas, enfim. O nosso país tinha, nos anos 80, 90 e tal, o seu corpo de intervenção era, nomeadamente no verão, ele era totalmente empenhado a reforçar a segurança de algumas áreas do país. E eu falo isto para depois dizer o seguinte. As praias, do Algarve, do centro e do norte, de fora, de lá para cima, de lá para cima, etc. O corpo de intervenção, que tem planos de ação normais ao longo do ano, mas com diferentes empenhamentos, diferentes balanceamentos ao longo do ano, era totalmente empenhado no verão. Então verificámos que se nós temos que pôr uma unidade de corpo de intervenção, um efetivo próprio, só para a Expo, não podemos defraudar as populações, temos que aumentar o corpo de intervenção. É um exemplo. E, portanto, a unidade que nós quisemos para a Expo, estou lembrando disso, tivemos que criar para não defraudar o resto, porque o Algarve, como eu disse há pouco, as praias por aí fora e outros eventos, aquelas festas no país que requerem policiamento de grandes acontecimentos, criámos então um grupo do corpo de intervenção para a Expo, além do que existia. Isto tem importância porque, acabada a Expo, fez-se uma coisa que estava prevista fazer-se um dia, que era o Algarve ter o seu corpo de intervenção. Passou a ter. Ou seja, até então, o corpo de intervenção, que é uma reserva policial, existia com a sua sede em Lisboa, e trabalhava em Lisboa. Havia um destacamento do corpo de intervenção no norte, mas não havia no sul, que fazia falta. Portanto, aqui foi do exemplo. Preparámos um grupo para a Expo e, acabada a Expo, foi para o Algarve onde se encontra, sem gerações. Portanto, a Expo foi, de facto, um trabalho importante. Sabe do que estamos a falar, porque é que era um evento daquela dimensão e daquela especificidade. Pronto, correu bem. Foi assim. E depois, já agora no século XXI, continua a mesma na Direção Nacional? Eu saí da Direção Nacional no ano 2000. Fui nomeado comandante metropolitano do Porto. Sendo eu do Sul, em particularidade, calhou assim. Mas foi entendido que era adequado ir comandar aquele comando metropolitano. Que eu fiz com muito gosto.
estava numa fase da minha carreira policial, digamos, a experiência estava adquirida. Vale o que vale, era aquela, era a minha. Digamos, eu conhecia muito razoavelmente o país todo em termos policiais. E sendo assim, tornou-se, eu diria, relativamente fácil assumir um comando de capitão do Porto. Fiz-me com muito gosto. Verificámos na altura que era hora de introduzir determinadas atualizações no dispositivo policial da área metropolitana do Porto. Fizemos umas alterações que penso que foram necessárias e oportunas, ou seja, criar novas divisões policiais onde não existiam, ou subir o nível, como por exemplo a unidade do aeroporto. É um aeroporto internacional. A unidade de então tinha um nível, a meu ver, e a ver da direção, naturalmente, baixo para as circunstâncias. E, portanto, subiu o patamar daquela unidade para melhor servir a segurança do aeroporto. Portanto, houve a introdução, de facto, de alguma atualização no dispositivo policial. Às vezes quem vai de fora, isto é curioso, porque às vezes quem não este meu comentário é um pouco particular. Eu chego ao Porto, a minha família tem disponibilidade de me acompanhar, mas não segue logo para cima, por razões próprias e particulares. E, portanto, quando um comandante está isolado no seu comando, dispõe das tais 24 horas para trabalhar, o que me trouxe bastantes vantagens em conhecer melhor tudo aquilo que tinha a ver com a missão do comandante. E, portanto, por outro lado, como conhecia a generalidade das pessoas responsáveis, digamos, os meus imediatos, portanto, gostei muito de trabalhar naquele comando, que tem as valências todas que a polícia tem. Portanto, é uma área metropolitana com a sua importância social, económica. Estamos lá já nos princípios do século XXI. Tem o seu aeroporto internacional. A polícia tem as valências, como eu disse, necessárias para fazer face às circunstâncias. E, modéstia à parte, permitam-me uma frase que me lembro de ter ouvido lá, dos tais rapazes da pesada do futebol. Os rapazes ingleses que diziam, presto esta homenagem ou esta lembrança às pessoas que comigo trabalhavam lá, em que eles diziam: quando nós encontramos uma polícia justa e profissional, não há problema. Também posso aqui lembrar que estas conversas permitem estas divagações. Eu diria, com um bocadinho, não sei de quê, que o modelo do Euro 2004 nasceu connosco, não é assim? E digo isto porque introduzimos lá, melhoramos, talvez pela dimensão. A capital, por vezes, por ser maior, não permite, se calhar, os planeamentos tão adequados, por razões diversas. A dimensão do comando metropolitano do Porto, em que tem algumas vantagens, como um agente policial novo começa a sua carreira, acabou de ser formado na Escola Prática de Polícia. Onde é que ele vai ser colocado? Não vai ser colocado no seu distrito de preferência. Em princípio é difícil, porque há outros à espera.
A gestão dos recursos humanos nas polícias também tem as suas complexidades. A grande parte deles vem de Lisboa. São de qualquer ponto do país, mas começam as suas carreiras em Lisboa. Porquê? Porque quando há novos contingentes, há listas de transferência de pessoas que já têm N anos de polícia, que estão à espera de ir para o Porto, para Évora, para Viseu, etc. Acontece que, na verdade, um agente policial não vai nunca diretamente para o Porto. Isto nunca, mas quase posso dizer nunca. Vem para Lisboa, onde faz 2, 3 anos. Pede transferência para o Porto, porque é daquela zona. Muito bem. Ele, quando chega lá acima, já tem 3, 4 anos de polícia. Ou seja, o Comando Metropolitano do Porto tem a vantagem de receber sempre agentes já com experiência, mas ainda jovens. O que permite desenvolver, por vezes, determinadas ações. Isto para dizer que eu posso afirmar, digamos, secundado pelas pessoas que lá trabalhavam na altura, que o modelo do Euro 2004 nasceu em Portugal. Havia 2 peritos da União Europeia que acompanhavam e, digamos, que monitorizavam o fenómeno do futebol na União Europeia. Recordo dos nomes, já não consigo lembrar dos nomes deles neste momento. Tenho a ideia que um deles era holandês e o outro inglês, penso que ambos universitários. Homens, portanto, estudiosos, investigadores, sociólogos, acompanhavam o fenómeno da violência no desporto que preocupava os governos. Estamos lembrados que o governo inglês, penso que no governo da Sra. Thatcher, disse, meus amigos, os senhores durante 4 anos não vão aos clubes. Isto do ponto de vista económico para os clubes, não competiram na Europa durante 4 anos por causa do mau comportamento dos adeptos. Esses dois peritos da União Europeia circulavam aí pela Europa. Um dia foram ao aeroporto. Lá seguir as indicações, vão aí os 2 peritos, têm direito a fazer o que quiserem, assistir ao que quiserem, sentam. E depois vêm para o jogo, tudo. Muito bem. Portanto, têm livre trânsito para onde quiserem e para fazerem o juízo. O jogo, que neste momento não lembro, o jogo era internacional, às competições europeias. Durante a manhã do jogo, eles passaram pelo posto de comando policial. E estavam lá os policiais a dirigir o processo, com os seus esquemas, mais modernizados ou menos, porque a evolução tecnológica, como os bem sabem, tem sido nestas décadas. Bem, lá tinham os seus mapas, as suas plantas de situação, os estádios, os hotéis, os adeptos, os itinerários, enfim. E os homens chegaram lá, os peritos olharam para aquilo, começaram a fazer perguntas, e eu não estava lá. Depois contaram-me esta cena, e começou a falar com as pessoas que estavam ali, e eles começaram a explicar como é que aquilo ia decorrer. E então há uma frase de um deles para o outro, e diz, nós andamos há 12 anos à procura disto, mas afinal isto existe. Ora bem, isto é uma frase que a gente guarda de lembrança, quer dizer, palavras deles. E quando me contaram isto, disse, olha, ainda bem que foram ver o esquema. Estamos há 12 anos atrás disto e isto existe. Afinal, isto existe. Portanto, perante isso, eu disse ao meu oficial das relações públicas, então, temos aqui uma coisa que pode interessar à opinião pública. Então, fala aí com o jornal que entender, diga-lhes que convido estes senhores para conversar, se quiserem. E o jornal assim fez. E, portanto, eles desenvolveram uma conversa interessante que puseram no jornal. E, portanto, o título é do jornalista. Eu há bocado falei. O modelo do Euro 2004. Mas o jornalista, estamos para aí em 2002. O
jornalista que escreveu. O modelo do Euro 2004 está em contrato. Pronto, isto é conversas de séniores que vamos buscar estas coisas e tal. E posso estar a amassar os seus seguidores. Não, nada. Até porque esta questão do futebol é bastante curiosa, não só na questão do Euro 2004 e da forma como ele correu, mas também anteriormente, no sentido de, durante algum tempo, e sobretudo no início, na primeira metade dos anos 80, a polícia ter sido muito acusada de algum excesso de violência em jogos de futebol. Será que por isso, de certa forma, dessa imagem um pouco negativa da polícia nos primeiros tempos dos anos 80, ter progredido tão bem, ou seja, ter tido de facto um reflexo, ou seja, da polícia perceber nós temos que fazer realmente aqui qualquer coisa relativamente ao futebol e à nossa atitude perante o futebol, e que de certa forma tenha chegado a esse ponto tão positivo ao fim e ao cabo? Bom, excessos, naturalmente, situações pontuais, sim, não está evidentemente assim, também contemplados pela imprensa da época, naturalmente. Não tenho na memória assim acontecimentos em Portugal, na área do desporto, com resultados violentos ou isso. Aliás, a candidatura portuguesa ao Euro 2004, digamos 5 ou 6 anos, antes da altura própria, vinha exatamente a falar daquilo que era o ambiente geral em Portugal, nessa matéria. Pronto. Obviamente que havia vários capítulos, uma candidatura destas tem muitos capítulos. Mas no campo da violência em Portugal, creio que nunca tivemos grandes situações ou graves, mas pronto, nos anos 80 andávamos todos a aprender um bocado com tudo, não é? Portanto, evoluímos num sentido que foi considerado adequado às circunstâncias nesse âmbito do desporto. Isto também tem ciclos, não é? São gerações diferentes. Os sociólogos explicam o que é que isto acontecia nos anos 80, nomeadamente. Mas, enfim, não cabe aqui no nosso. O que é o oliganismo e o que é que deu origem a ele, não é? Conhecem certamente estudos dessa natureza. Muito bem. Que é o nosso primeiro entrevistado que acaba por ter uma formação militar e que vem para a comissão na polícia vindo das Forças Armadas. Se sentiu isso ao longo do seu percurso como uma coisa negativa, como uma coisa positiva, foi recebido para sempre de braços abertos aqui na polícia, ou sentiu, pelo contrário, que às vezes era mais complicado por este passado militar? Esse é um tema que é um tema muito importante do ponto de vista da história das polícias, nomeadamente das polícias portuguesas. E que tem a minha visão disso. Mas teremos que fracionar cronologicamente a situação. Portanto, até ao 25 de abril de 74, ou um pouco depois, vinham oficiais do Exército em comissão de serviço. E eu. O que significava que os policiais, propriamente ditos, vinham da base até postos intermédios. Portanto, não tinham postos superiores de comando e direção. O que significa que os oficiais do Exército, ao virem fazer uma comissão de serviço na Polícia de Segurança Pública, ou na GIS, traziam o seu know-how próprio da área militar, sendo coadjuvados por policiais de quadros intermédios, para os aspectos judiciais, etc. Tanto quanto tenho presente, a instituição recebia bem os comandos.
na fase em que as minhas gerações entram, 78, 77, 76, 79, 80, ainda em comissão de serviço, antes da integração de planos, a situação foi também essa. Mas aí com uma vantagem, é que houve uma legislação avulsa, porque nos tempos da Guerra da África, etc., o oficial vinha 2 anos só às Forças de Segurança. Então, digamos, a sua comissão era 2 anos, muito curto. Após o 25 de Abril, passou a ser 6 anos. Eu dizia, às vezes, para os meus colaboradores, sendo eu capitão ou major, e dizia-lhes, meus amigos, eu procuro trazer aqui para a polícia aquilo que é aproveitável da instituição militar ou da vivência militar, aquilo que é aproveitável numa polícia e deixar de lado aquilo que não tem a ver com a polícia. Era a minha maneira de ver. E penso que, de um modo geral, assim se fazia. Sucede que, então, são as nossas gerações que fazem, entre aspas, obviamente, tutela política, etc., a então Escola Superior de Polícia. Hoje, Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. Portanto, princípio dos anos 80, não se perdeu muito tempo. Quem tinha esta sensibilidade era quem cá estava. E, portanto, nós dizíamos, nós, somos oficiais de exército, por um lado vamos integrar, mas isso é uma ponte que tem uma duração, não é? Nós vamos integrar, mas é necessário preparar os oficiais para serem policiais. E, portanto, uma licenciatura em Ciências Policiais, portanto, são as gerações nossas desses anos, obviamente, com respectiva tutela ministerial, que é feita na Escola Superior de Polícia. E para nós é um prazer ter acompanhado esses jovens deste cadete até serem diretores nacionais que hoje são. Portanto, nós fizemos esse percurso com eles, como eles fizeram esse percurso connosco. Essa vivência eu considero muito positiva de os antigos oriundos do Exército, com os novos, com uma formação específica, uma formação capaz para serem os dirigentes policiais de uma polícia europeia, moderna. Eu penso que funcionou bem esse entrosamento. Não tenho qualquer dúvida com esta minha opinião. Portanto, a resposta à sua questão é esta. Portanto, acho que este entrosamento foi bem. Sempre certo que as relações humanas têm sempre os seus protocolos, digamos, os desejos de carreira mais rápida ou menos rápida, portanto, os diferentes tipos, as diferentes personalidades de cada pessoa, mas a resposta, sinteticamente quanto a mim, funcionou bem. Digamos que é um aspecto, às vezes o nosso país não tem os planeamentos atempados em alguns aspectos. É característica nossa, da nossa cultura, etc. Planeia-se a curto prazo. Este planeamento policial acho que foi bom, porque nós planeámos em 25 anos. Nós dissemos, há aqui uma ponte que foi calculada em 25 anos. Entram na Escola Superior de Polícia, hoje ISCPSI, e, passado este tempo, serão os dirigentes da polícia e nós retiramos em boa ordem, como assim aconteceu. Portanto, julgo que estou sinteticamente a responder a essa questão que o nosso país resolveu desta maneira. E, a meu ver, está bem resolvido. Na minha opinião, os oficiais formados na Escola Superior de Polícia e ISCPSI estão perfeitamente capacitados para dirigir uma polícia. Portanto, os currículos fizeram a sua licenciatura, mestrado em Ciências Policiais, responde perfeitamente. Tive a ocasião de ver aí, na Europa e não só, a capacidade e a categoria dos nossos policiais. É um facto.
partir dos anos 92 para cá, Portugal passou a ter participações em diversas missões de paz, normalmente designadas missões de paz, no âmbito da ONU, no âmbito da União Europeia ou no âmbito até de algumas outras organizações internacionais. E nessas missões de paz, onde in loco vi algumas delas, mas também por outras formas de observar, os nossos são bons. Estão bem preparados. Tinham muita aceitação perante as populações diversas, Balcãs, África, em outros locais do mundo, em vários locais do mundo. Normalmente os nossos policiais, vou dizer isto, para caracterizar esta carreira, em muitos aspectos estes, que é ao lado dos seus parceiros. Ao lado dos seus parceiros europeus ou não europeus. E, portanto, a formação e a capacitação e as competências dos autores sociais era elevada. É elevada. Por exemplo, a média numa missão qualquer há supostamente 10 países em missão. 10 polícias. Tem um comando, tal. Para resolver uma determinada situação pós-conflito, ou seja o que for. Esta missão, os países têm uma média, vamos supor, de 15% dos policiais de um país são dirigentes. Lá. Têm lá funções de dirigente. Normalmente nós tínhamos uma média bastante acima. Mas isso acontecia naturalmente. Muitas dessas funções resultavam de candidaturas locais, em que está aberto o lugar de comandante da esquadra, ali, num sítio desse território, desse país. E concorriam os policiais. E, portanto, como resultado, normalmente tínhamos uma média de funções dirigentes acima, a nossa quantitativo de funções dirigentes era acima da média geral. E pronto, e a cooperação com outros, etc. Nós aqui, obviamente, é a qualidade deles, é a forma como fazíamos a preparação para essas missões, também ajudaram bastante. Responder prontamente, sempre que o poder político achasse Portugal vai participar nesta missão. Vai. Estamos preparados para o fazer. Porque desde 92 até hoje, muito tempo passou e, portanto, nós começámos a perceber que devíamos estar bem preparados para isso. Então, havia seleção prévia para missões internacionais. Resultava dali uma bolsa de pessoas disponíveis. Mal surgia essa missão, essas missões, de um modo geral, pediam especificações para alguns casos. Mais investigação criminal, ou mais formadores de trânsito, ou mais isto, se fosse o que fosse. E, portanto, tudo isso estava elencado. E, por vezes, uma resposta pronta e adequada para este tipo de missões, muito ajudado depois ao decorrer dessas missões, não é? Mas é que tivemos de facto, pessoas, sei lá, isto para além de quadros intermédios e diversas funções, estou-me a lembrar que tivemos um Police Commissioner, que, enfim, que é o comandante geral das polícias. Tivemos em Timor dois Police Commissioners. Acho que é isso. Tivemos dois em Timor. Estou-me a lembrar de um Police Commissioner na República Centro-Africana. Quer dizer, para um país como Portugal, desempenhar as funções de comando geral de uma polícia internacional ao longo do mundo. Tivemos no Haiti também. E daí decorre que hoje, fruto desta vivência internacional, Portugal tem alguns policiais na ONU,
mas aí já na sede da ONU, a dirigir departamentos importantes no âmbito da cooperação e das missões internacionais. Temos, de facto, com muito gosto, alguns oficiais aí, digamos, perto dos secretários